Capítulo 5. Envelhecer como trabalho de si. A invenção do eu no tempo. Voltemos, pela última vez, à praça. Tudo continua simples. E, no entanto, depois do caminho já percorrido neste livro, essa praça já não pode ser apenas uma praça. Ela se tornou uma pequena cena do envelhecer, mas também algo mais. Um lugar em que a forma de uma vida começa a aparecer em detalhes mínimos. Desta vez, porém, não é apenas o contraste entre os dois corpos que chama a atenção. Antes disso, há um gesto pequeno, quase sem importância para quem olha depressa. Ao diminuir o passo por um instante, o segundo homem leva a mão ao bolso, tira um papel dobrado várias vezes, já gasto de uso, confere rapidamente o que ali está anotado e o guarda de novo antes de retomar a corrida. É um gesto modesto. Pode tratar-se de um lembrete de horário, de uma anotação breve, de um número, de um recado, da hora de buscar o neto. Nada de grandioso. Talvez aquele papel não contenha senão uma nota banal. Mas para o exercício de pensamento que este capítulo propõe, convém imaginar outra possibilidade, que ali estivesse inscrita não apenas uma informação prática, mas uma observação breve, dessas que alguém guarda consigo não para dar conta do mundo, e sim para não se perder de si. Uma frase simples, uma advertência discreta, uma lembrança escolhida a dedo, algo anotado às pressas e, no entanto, preservado. Não um registro de uma interioridade profunda, mas um apoio mínimo. Não uma revelação, mas um ponto de amparo. Alguma coisa pequena o bastante para caber num bolso, e forte o bastante para ajudar alguém a prosseguir. Porque ali não aparece apenas alguém que ainda corre, aparece alguém que não se abandona inteiramente ao fluxo bruto das obrigações. Alguém que, mesmo imerso na pressa comum dos dias, aprendeu a construir pequenos apoios para conduzir-se melhor. O papel dobrado não é só um objeto útil, ele é vestígio de uma relação consigo, uma forma modesta de atenção, um auxílio contra a dispersão, uma técnica simples para não deixar a vida correr toda no regime do esquecimento, da improvisação e da pura reação. Há, nesse gesto, um trabalho sobre si já sedimentado em hábito. A outra figura da praça sugere uma história diversa. Seu corpo não revela apenas idade ou desgaste, mas algo como uma vida quase toda vivida para fora, para o trabalho, para a necessidade, para os outros, para as urgências, para a sobrevivência. Não porque lhe faltasse valor, mas porque lhe faltou margem. Margem para parar, anotar, examinar, corrigir, acompanhar-se, transformar a própria existência em objeto de alguma atenção mais constante. Em certas vidas, a rotina se impõe com tal dureza que o sujeito aprende sobretudo a seguir de forma automática, mas não aprende com a mesma consistência a voltar-se sobre si como quem cultiva uma forma de vida. Essa é uma das diferenças mais profundas entre as duas figuras da praça. Não apenas o que o mundo fez conosco, não apenas o que o tempo faz ao corpo, não apenas o que a história deposita em nossa carne. Falta perguntar também o que fazemos de nós mesmos no interior de tudo isso. Como alguém vai se tornando a pessoa que será quando os anos tiverem passado? Como uma vida ganha forma? Como se aprende, ou não se aprende, a cuidar de si, a conduzir-se, a não se abandonar? Como o sujeito, atravessado por forças que não escolheu, ainda assim pode participar, em alguma medida, da composição da própria existência? É nesse ponto que retornamos a Michel Foucault. Não para transformar este em um capítulo sobre um autor, e nem para recobrir de erudição um problema que é antes de tudo vivido, corporal, histórico e existencial. Sua importância está em nomear uma dimensão decisiva da experiência, a relação que o sujeito estabelece consigo ao longo da vida. Se esta cena merece ser demoradamente observada, não é apenas porque ela pode oferecer uma ferramenta de transformação, ao deslocar o olhar do que simplesmente acontece para o modo como cada um se relaciona consigo no interior do tempo, abre-se a possibilidade de um trabalho, o de intervir, em alguma medida, na forma que a própria vida vai tomando.
Não se trata de prometer superação fácil, nem de negar as perdas e os constrangimentos que os anos impõem. Trata-se antes de afirmar que envelhecer pode deixar de ser experiência apenas sofrida, para tornar-se, em alguma parte, matéria de elaboração, de composição, de cuidado. Se há aqui uma aposta, ela é esta, a de que nós podemos encontrar nestas páginas não só uma interpretação, mas um uso, não só uma ideia, mas um pequeno instrumento para transformar nossa relação consigo mesmo e, quem sabe, fazer de nossa vida algo mais consciente, mais firme, mais belo. 5.1 Envelhecer é tomar forma no tempo. Um dos equívocos mais persistentes ao pensar o envelhecer é tratá-la apenas nos acontecimentos tardios, como se estivesse sempre à frente, aguardando em algum ponto distante do calendário para só então se tornar questão. Mas nada do que vimos até aqui sustenta essa fantasia. Ninguém amanhece velho de uma vez. O envelhecer vem de longe. Ele começa antes dos cabelos brancos, antes das dores mais nítidas, antes do receio de cair, antes da escada que custa mais, antes do banco da praça onde alguém precisa se sentar com cuidado. Começa em rotinas, em formas de comer, em maneiras de dormir, em modos de atravessar o estresse, em jeitos de usar o corpo, em hábitos de pensamento, em pequenas desistências, em pequenos gestos de preservação, em formas de tratar a si mesmo. O envelhecer vem de longe porque a velhice não irrompe do nada. Ela se prepara silenciosamente na repetição dos dias. Por isso, envelhecer não é apenas cronologia, é também formação. Formação aqui não significa apenas escolaridade ou acúmulo de experiências. Significa o modo como a vida vai tomando forma em nós. O sujeito se faz no tempo, vai se abrindo ou se fechando, tornando-se mais atento ou mais ausente de si, construindo-se nas repetições que aceita, nos afetos que cultiva, nas exigências a que obedece, nas práticas que mantém, nas negligências que naturaliza. Há hábitos que formam presença, há hábitos que formam retraimento. Há modos de viver que, sem ruído algum, começam muito cedo a preparar a velhice que um dia se tornará visível. É claro que ninguém decide isso soberanamente. A vida não é um ateliê em que escolhemos livremente cada traço do que seremos. Há classe social, trabalho, violência, escassez, doença, cultura, instituições, crenças herdadas, acidentes, perdas. Tudo isso pesa. E este livro insistiu, com razão, que o envelhecer não pode ser reduzido a uma moral simplista da culpa individual. Mas reconhecer o peso da história não significa apagar a dimensão da relação consigo. O sujeito não escolhe tudo, mas também não é apenas aquilo que lhe aconteceu. No capítulo 2, já havíamos assinalado que é no entrelaçamento entre o que o mundo faz conosco e o que fazemos com isso que a vida pouco a pouco vai tomando forma. Neste capítulo, procuro aprofundar essa ideia a partir do envelhecer, não como uma condição fixa, mas como um processo contínuo no qual vamos nos compondo, nos deixando marcar e também nos transformando. O que busco aqui é tornar mais visível a possibilidade inscrita nesse processo, a de que envelhecer não seja apenas sofrer a ação do tempo, mas também exercer sobre si mesmo um trabalho de elaboração, de orientação e de transformação, e que isso pode ser feito agora. 5.2 O trabalho sobre si. O sujeito não é uma forma concluída, mas uma elaboração incessante. Não traz em si uma verdade originária apenas à espera de ser desenterrada. Vai se constituindo no interior de um processo em que atuam normas, instituições, saberes, discursos, exigências e relações de poder, sem que isso elimine a parte que cabe ao próprio sujeito, a maneira como se conduz, se examina, se corrige, trabalha sobre si e se transforma. Nesse horizonte, o cuidado de si ganha um sentido mais exigente do que aquele a que estamos habituados. Em nosso tempo, essa expressão costuma ser cercada de superficialidade. Às vezes parece significar apenas aliviar um pouco a rotina, comprar algo,
desligar o celular, descansar um dia, repetir frases gentis diante do espelho. Nada disso é necessariamente desprezível. O problema surge quando o cuidado de si se reduz a um pequeno conforto compensatório, a uma pausa cosmética num modo de vida que continua destruindo o sujeito por dentro. Nesse ponto, o cuidado de si já não é cuidado, torna-se consumo de alívio, administração mínima do desgaste, linguagem branda de uma vida que segue sem elaboração mais séria. Em sentido forte, cuidar de si é outra coisa. É não deixar a própria vida correr inteiramente ao acaso. É recusar uma existência vivida apenas no regime da reação. É voltar-se sobre si com seriedade, não por narcisismo, mas por responsabilidade, não por culto à imagem, mas porque a existência pede forma. Mas aqui convém evitar um mal-entendido bastante comum no presente. Não se trata da fantasia neoliberal de um indivíduo soberano que sozinho se produz como quer, como se bastassem força de vontade, disciplina e algum método para fazer de si uma obra bem-sucedida. Ninguém cuida de si a partir do nada. Ninguém se inventa fora das relações de poder, fora das normas, fora dos modos de vida que o atravessam. O cuidado de si não é soberania pura. É uma prática difícil, exercida no interior de condicionamentos reais. E justamente por isso, ele se torna tão importante, porque aparece não onde a liberdade é plena, mas onde a vida corre o risco de se perder inteiramente na obediência, no automatismo e na passividade. Esse trabalho raramente é puramente interior. Ele passa por exercícios, vigilâncias, anotações, exames, conversas, técnicas de atenção, correções, pequenas disciplinas, exercícios corporais e espirituais, modos de regular a própria conduta. São práticas discretas, às vezes quase invisíveis, mas que podem alterar a relação de alguém consigo mesmo. O envelhecer toca esse problema no ponto mais concreto possível. Não revela apenas o que o tempo fez ao organismo, revela também o que alguém fez, ou não pode fazer, de si ao longo do tempo. 5.3 Governo de si. Conduzir a própria vida. Esse ponto pode ser aprofundado por uma noção decisiva, a de governo de si. Pretendo aqui fazer com que você pense o conceito de governo de outra maneira. É preciso suspender, ao menos por um momento, a forma mais tradicional em que ele costuma ser apresentado, quase sempre restrito ao campo da política, das instituições, do Estado e da administração dos outros. Essa compreensão, embora importante, deixa escapar uma dimensão decisiva, a de que o governo não se refere apenas à gestão dos outros, mas também às maneiras pelas quais a conduta é orientada, moldada, acompanhada e ajustada, inclusive na relação de cada um consigo mesmo. Mas não é apenas disso que se trata. Governar é conduzir condutas, é orientar a própria vida, regular impulsos, ordenar práticas, examinar hábitos, escolher a que se obedece e o que se recusa. Antes de ser questão de comando exterior, o governo aparece também como problema ético. Como alguém se conduz? Esse tema encontra uma de suas raízes no mundo greco-romano. Entre os gregos, especialmente em certas tradições filosóficas, a ideia de cuidar de si estava ligada à capacidade de governar bem a própria vida. Quem não se governava era facilmente arrastado por paixões, excessos, impulsos, ambições desmedidas, preguiça, desordem ou servidão interior. E alguém assim, incapaz de conduzir a si, dificilmente estaria em condição de participar bem do governo da polis, a cidade. Não se tratava apenas de moral privada, tratava-se de uma pedagogia ética e política. Para participar da cidade, era preciso antes aprender a não ser inteiramente governado por tudo aquilo que nos dispersa, desorganiza e captura por dentro. Isso não significa idealizar os gregos, nem ignorar os limites históricos e sociais daquela experiência. Mas a intuição continua poderosa. Há uma ligação entre a forma como alguém vive e a forma como participa do mundo comum. Um sujeito governado apenas pelo imediatismo, pela impulsividade, pela desmedida ou pelo abandono de si, torna-se menos capaz de responder com inteireza ao que a vida, os outros e a comunidade lhe pedem.
Aplicado ao problema deste livro, isso produz uma pergunta incômoda e fértil. Estamos governando bem a nós mesmos? Não no sentido moralista de quem fiscaliza cada gesto, não no sentido disciplinar estreito de quem deseja apenas obediência, mas no sentido de perguntar se estamos conduzindo a própria vida com alguma lucidez. Estamos organizando o corpo ou apenas reagindo a ele quando já cobra demais? Estamos tratando o sono, a alimentação, o exercício, o sofrimento, o tempo e os vínculos com alguma seriedade? Ou estamos sendo governados por impulsos desordenados, automatismos, cansaços acumulados, exigências externas e pequenas formas de abandono que se repetem dia após dia? O governo de si não pede perfeição, pede direção. Pede que alguém examine a própria vida e se pergunte: o que em mim está sem governo? O que se tornou automático demais? O que me conduz sem que eu perceba? O que estou deixando se repetir a ponto de moldar meu corpo, meu humor, meu tempo e minha velhice futura? Em que pontos eu me conduzo? Em que pontos apenas me deixo levar? Essa pergunta é especialmente importante quando pensamos o envelhecer, porque envelhecer mal, em muitos casos, não é apenas sofrer a passagem do tempo, mas ter sido durante décadas mal governado por dentro. Desorganizado nos ritmos, negligente com o corpo, entregue a excessos, capturado por urgências, ausente de si. Em contrapartida, envelhecer com mais presença não significa controlar tudo, mas ter aprendido, ao menos um pouco, a conduzir a própria existência de maneira menos passiva. A praça torna isso visível. A primeira figura sugere uma vida em que o governo de si encontrou pouca margem. A segunda deixa entrever uma existência em que alguma condução de si foi sendo construída, não como rigidez, mas como forma de sustentar o corpo, os vínculos, o tempo e a presença. E isso se torna carne. Talvez uma das perguntas mais sérias deste capítulo seja esta: antes de querer governar qualquer coisa fora de nós, trabalho, família, rotina, responsabilidades, projetos, estamos governando minimamente bem a nós mesmos? 5.4 Quando o governo se enraiza na vida cotidiana. Tudo isso permaneceria abstrato se não descesse ao chão da vida. Se o governo de si foi apresentado até aqui como problema ético, isto é, como a maneira pela qual alguém conduz a própria conduta, então é preciso perguntar por meio de que gestos, exercícios e operações essa condução se realiza concretamente. É nesse ponto que entram as práticas de si, não como um tema novo, desligado do que foi exposto antes, mas como a dimensão prática pela qual o governo de si se efetiva no cotidiano. Elas designam os modos pelos quais o sujeito age sobre si mesmo, observa-se, corrige-se, disciplina-se, prova-se e transforma-se. As práticas de si não precisam aparecer sob a forma grandiosa de um exercício filosófico. Muitas vezes começam em gestos modestos, repetidos, quase silenciosos. São os modos pelos quais alguém interrompe um abandono, corrige uma deriva, volta a cuidar de uma dimensão da própria existência antes que ela se desfaça por completo. Tomemos um exemplo simples: a alimentação. Alguém percebe, em certo momento da vida, que não está comendo apenas por fome. Come por ansiedade. Come no fim do dia para amortecer o cansaço. Come para suportar frustrações. Come para preencher vazios que não sabe nomear. O corpo responde: aumento de peso, sono pior, menos disposição, exames alterados, mais dificuldade de locomoção, uma sensação difusa de perda de controle. A mudança começa quando surge uma pergunta incômoda: o que estou fazendo de mim quando me alimento desse modo? A pergunta não resolve tudo, não elimina a ansiedade, não apaga a história, mas já desloca o sujeito da pura passividade. A pessoa passa a observar o próprio comer, descobre em quais horários exagera mais, nota que quando dorme mal, come pior, percebe que certas compras por impulso tornam mais difícil sustentar qualquer mudança. Procura uma nutricionista, não apenas para receber regras, mas para compreender a própria relação com a comida. Começa a registrar em um caderno o que funcionou e o que não funcionou. Distingue fome de aflição, saciedade de automatismo, reorganiza a geladeira,
evita certos estímulos, prepara melhor o que consome, aprende a reconhecer sinais do corpo. Descobre também que a questão alimentar não está isolada, mas ligada ao estresse, à culpa, à exaustão, à dificuldade de pausar. E aos poucos, vai construindo algumas estratégias. Nada disso é espetacular, mas há aí um trabalho sobre si. O mesmo pode ser dito do exercício. Uma pessoa percebe que o corpo está enfraquecendo. O sedentarismo começa a cobrar seu preço. Falta fôlego. Subir escadas custa mais. A postura piora. A força diminui. O risco de um futuro com menos autonomia se torna mais nítido. Nunca houve hábito de treinar. Seria fácil concluir que não leva jeito para isso e permanecer como está. Mas ela faz outra coisa. Reconhece que precisa se exercitar não como punição, nem como obediência a um ideal exterior, mas como parte da forma de vida que deseja sustentar. Procura um treinador, aprende a treinar com progressão. Começa devagar, sente vergonha, resistência, vontade de desistir. Aos poucos, porém, o treino deixa de ser imposição externa e passa a integrar a maneira como se compreende. Não é mais um adendo artificial à rotina, mas parte da vida que quer construir. Reavalia-se periodicamente, observa o impacto do sono no rendimento, da alimentação na recuperação, do humor na disposição, vai se interessando pelo processo, vai formando, com idas e recaídas, uma relação menos abandonada consigo mesma. Também aí há uma prática de si. E poderíamos multiplicar os exemplos. Há quem comece a tratar o sono como questão séria. Há quem escreva algumas linhas ao fim do dia para examinar os próprios padrões. Há quem procure um espaço de fala para que o sofrimento não se converta em sua única linguagem. Há quem aprenda a dizer não a exigências que o destroem. Há quem retome exames, tratamento, acompanhamento. Há quem passe a caminhar todos os dias porque compreende que o corpo precisa mais de continuidade do que de heroísmo. Nada disso transforma a vida em uma obra impecável, mas retira o sujeito da pura inércia e o recoloca, ainda que modestamente, na posição de alguém que participa da forma da própria existência. 5.5 A primeira figura. Uma vida quase toda para fora. Agora podemos voltar à primeira figura da praça com um pouco mais de precisão. Seu corpo parece carregar, além da idade, uma longa ausência de si. Não que tenha sido ausente do mundo, ao contrário, esteve presente demais nas exigências do mundo, no trabalho, na casa, nas contas, nos filhos, nas urgências, nos medos, nas necessidades dos outros, nas cobranças da sobrevivência, mas ausente de si no sentido de quase nunca ter podido voltar-se para a própria vida como tarefa. Ninguém lhe ensinou que a existência também pede elaboração. Aprendeu cedo demais que o importante era aguentar. O corpo foi tratado a vida inteira como instrumento de uso, não como lugar de cuidado. Comer era improviso, descanso era culpa, dor era normal, cansaço era destino, e olhar para si parecia luxo ou egoísmo. Numa vida assim, práticas de si quase não encontram espaço, não porque tenham sido conscientemente rejeitadas, mas porque foram se tornando improváveis. O mundo pediu resposta, não elaboração. Pediu utilidade, não presença. Pediu resistência, não cultivo. Essa pessoa se tornou muito competente em suportar e muito pouco autorizada a escutar-se. A exaustão do mundo marca a pele. Isso aparece na velhice. A coluna curvada não diz apenas idade, pode dizer também décadas de exterioridade. O passo hesitante não revela apenas enfraquecimento muscular, pode mostrar uma vida em que quase tudo foi adaptação ao fora. O corpo que parece pedir licença para existir, carrega uma história em que a pessoa teve pouco direito de se tornar centro de cuidado para si mesma. Convém dizer isso com delicadeza, para que o texto não se converta em julgamento. A primeira figura não é um fracasso moral. Ela é a expressão de uma vida em que o trabalho sobre si encontrou pouca margem. Seu corpo não deve ser lido com desprezo, mas com inteligência e compaixão. Ele mostra o que acontece quando uma existência se organiza durante muito tempo sem retorno suficiente a si,
sem espaço de elaboração, sem práticas que interrompam ao menos um pouco a longa lógica do abandono. 5.6. A segunda figura. Uma vida que foi ganhando forma. A segunda figura sugere outra coisa. Também pode ter sofrido. Também pode ter trabalhado muito. Também pode ter conhecido escassez, luto, doença, cansaço e decepção. Mas algo nela indica que, em algum momento, a vida deixou de ser apenas resposta ao que vinha de fora e passou a incluir algum trabalho sobre si. Não um trabalho heróico ou contínuo sem falhas, mas suficiente para fazer surgir um estilo de presença. Essa pessoa percebeu, cedo ou tarde, que envelhecer não era apenas esperar o tempo agir. Era preciso participar da forma de envelhecer. Notou que o corpo começava a pedir atenção, que a alimentação estava desordenada demais, que o sono piorara, que o sedentarismo se tornara perigoso, que a ansiedade conduzia demais suas escolhas, que o corpo precisava de força para continuar livre, que o vínculo com os outros exigia energia real. Então começou um trabalho lento. Procurou um nutricionista para compreender melhor seu modo de comer. Reorganizou a casa para não tornar certos impulsos tão fáceis. Manteve um caderno com anotações sobre o que a ajudava e o que a desorganizava. Descobriu que cuidar da alimentação não era apenas fazer dieta, mas aprender a nutrir-se de modo menos destrutivo. Também iniciou um treino, não necessariamente por gosto imediato, mas porque compreendeu que precisava de força, mobilidade e resistência para o tipo de vida que queria continuar vivendo. Pode ter começado devagar, sentido vergonha, cansaço, resistência, vontade de desistir, mas permaneceu. Aos poucos, o treino deixou de ser pura obrigação e passou a integrar a maneira como essa pessoa se compreendia. Já não era um acréscimo artificial, mas parte da vida que queria sustentar. Aprendeu a dormir melhor, a fazer exames com regularidade, a não tratar qualquer dor como algo que deve simplesmente ser suportado, a manter vínculos que a chamavam para fora do fechamento, a preservar algum ritmo, algum cuidado com o tempo. Entendeu, mesmo sem dizê-lo nesses termos, que a velhice futura começa a ser preparada muito antes de chegar. Tudo isso, no corpo, aparece, não como perfeição, nem como invulnerabilidade, mas como um certo modo de habitar-se. Como se, apesar das perdas, a pessoa ainda conservasse alguma inteireza, alguma reserva de presença, alguma fidelidade a si mesma. 5.7. A forma bela de uma vida. É aqui que essa reflexão encontra um de seus pontos mais vivos neste livro. Há um momento em que a questão já não é apenas saber como se governa a si mesmo, mas que forma se dá à própria vida. Viver, nesse sentido, não é só seguir normas, evitar excessos ou corrigir desvios. É também um trabalho de composição, um modo atento de construir, escolher e sustentar uma maneira de existir. É nesse horizonte que se pode falar em estética da existência. A expressão não se refere à aparência, ao espetáculo ou ao narcisismo. Refere-se à possibilidade de uma vida ganhar contorno, coerência, estilo e direção, de ser cultivada com cuidado, como quem, pouco a pouco, dá forma ao próprio viver. Por isso também se pode falar com alguma liberdade em uma estilística da existência. A vida vai adquirindo um estilo, não no sentido da excentricidade exibida, mas como modo de presença sedimentado no tempo. Uma maneira de entrar no mundo, de lidar com o corpo, de responder ao sofrimento, de organizar o cotidiano, de sustentar vínculos, de tratar a própria finitude. A segunda figura da praça revela exatamente isso. Não apenas alguém que acumulou bons hábitos, mas alguém que foi dando forma à própria vida. Alguém em quem o cuidado de si deixou de ser simples correção pontual de excessos e passou a integrar o modo de habitar o mundo. Essa pessoa imaginou uma forma de existência que lhe parecia mais fiel ao que considerava valioso. Pensou, mesmo sem linguagem filosófica, quero continuar podendo buscar meu neto na escola. Quero acompanhar seu crescimento. Quero estar no mundo de modo desperto. Quero preservar alguma autonomia.
Quero envelhecer sem cair inteiramente na passividade. Essa imagem de futuro importa. O trabalho sobre si não nasce apenas do medo da perda. Muitas vezes, nasce da visão de uma forma de vida considerada digna de ser perseguida. O sujeito não se cuida apenas para evitar a doença. Cuida-se porque reconhece um modo de viver que lhe parece melhor, mais pleno, mais fiel, mais belo. No caso da segunda figura, a possibilidade de continuar acompanhando o neto é mais do que um afeto. É uma orientação ética e estética. Sua vida lhe parece mais bela se puder continuar em movimento, em vínculo, em presença. E a partir dessa imagem, ela trabalha sobre si. Come melhor, dorme melhor, treina, faz acompanhamento, corrige excessos, sustenta práticas. Com isso, o envelhecer deixa de ser pensado apenas em termos de prevenção ou bom comportamento, passa a aparecer como capacidade de imaginar uma forma de vida e de trabalhar sobre si para aproximar-se dela. E isso desloca a questão inteira. Já não se trata apenas de evitar o pior, mas de compor no interior do possível uma maneira menos passiva de existir. 5.8. Não perfeição, mas permanência. É preciso interromper aqui uma ilusão contemporânea muito sedutora, a de que trabalhar a si mesmo significa caminhar em direção a uma versão melhor, mais forte, mais organizada, mais admirável e mais eficiente de si. Essa fantasia, alimentada pela cultura da performance, compromete tudo o que há de mais sério na ideia que estamos desenvolvendo aqui. Dar forma à vida não é torná-la perfeita, não é eliminar contradições, não é viver sob autocontrole impecável, não é produzir uma biografia limpa, admirável, inabalável, não é converter o envelhecer em projeto de alta performance, não é escapar da dor, da perda, do cansaço, da falha. A vida não funciona assim, o envelhecer menos ainda. Há dias em que o corpo pesa, há períodos em que o ânimo baixa, há perdas que desorganizam, há doenças que nos tiram o chão. Há momentos em que o cuidado de si parece distante demais. Trabalhar sobre si não elimina isso. O que faz é impedir, tanto quanto possível, que essas quedas se tornem abandono definitivo. A segunda figura da praça também conheceu muitos dias ruins. Sua corrida naquela manhã não é prova de uma vida sem fracasso, mas sinal de alguém que, apesar de muita coisa, ainda encontrou como permanecer. Isso importa, porque o contrário do abandono não é a perfeição, é a permanência, é a continuidade possível, é a decisão renovada, às vezes muito modesta, de não deixar a vida escapar inteiramente das mãos. Da mesma forma, a primeira figura não pode ser lida como fracasso moral. Isso seria brutal. Seu corpo conta uma história de poucas escolhas reais, de muito peso, de escassa margem, de longos aprendizados de obediência, de pouca permissão para existir fora da utilidade. O que importa não é julgá-la, mas deixar que sua figura nos ajude a pensar o que acontece quando uma vida se organiza durante tempo demais, sem retorno suficiente a si. Entre uma e outra, podemos defender uma ideia mais sóbria e mais humana. Envelhecer bem, na medida do possível, não é vencer o tempo, é não se abandonar dentro dele. 5.9. O que o envelhecer pede de nós agora? Chegados aqui, já não basta olhar para os dois personagens da praça. É preciso olhar para nós mesmos. A grande tentação diante de um livro como este seria tratá-lo como descrição dos outros, como se o problema estivesse sempre à frente, aguardando o momento em que finalmente nos alcançará. Como se o envelhecer dissesse respeito apenas a um tempo posterior da vida, e não à vida tal como ela já vem sendo vivida. Mas o percurso deste capítulo procurou sustentar outra compreensão. O envelhecer já está em curso. Ele já acontece no modo como se dorme ou se adia o descanso, no que se come, no cuidado ou descuido com o corpo, na forma como se lida com o estresse, na relação que se constrói com a finitude, na maneira como se interpreta o sofrimento, no quanto se cultiva ou se abandona a si mesmo, no tipo de pensamento que se repete, no ressentimento que não se solta, no presente que se adia, no corpo que se fortalece ou se deixa enfraquecer, no vínculo que se preserva, na prática que se mantém, na ausência que se naturaliza. O envelhecer não começa depois,
quando os sinais já se impõem ou quando o tempo passa a ser nomeado como perda. Ele vai se desenhando antes, silenciosamente, no tecido comum dos dias, nas pequenas repetições, nos hábitos que se sedimentam, nos modos pelos quais alguém se trata, se negligencia, se sustenta ou se entrega. É verdade que nem tudo pode ser mudado. Não se volta à infância, não se refaz o contexto em que se viveu, não se apagam excessos já acumulados, não se recupera integralmente o que se perdeu. Em muitas vidas, houve anos demais sem educação corporal, sem espaço de elaboração, sem condições adequadas de cuidado, sem apoio, sem pausa, sem tempo. Houve cansaços prolongados, automatismos endurecidos pela necessidade, sofrimentos que não encontraram escuta, formas de sobrevivência que cobraram preço alto do corpo e da interioridade. Tudo isso importa. Tudo isso precisa ser olhado com honestidade e compaixão. Sem moralismo retrospectivo, sem a crueldade fácil de exigir de uma vida aquilo que, talvez, ela nunca tenha realmente podido oferecer. Mas permanece uma pergunta. O que no presente ainda pode ser trabalhado? Essa talvez seja a pergunta mais importante do livro. Não a pergunta grandiosa sobre como reconstruir a vida inteira, como se tudo pudesse ser refeito desde o início. Antes, a pergunta concreta, modesta e decisiva sobre aquilo que ainda pode ser cuidado agora. O corpo pode ganhar alguma força? A alimentação pode deixar de ser puro improviso? O sono pode ser menos desprezado? A espiritualidade pode deixar de ser fuga e tornar-se presença? O passado pode perder um pouco de sua soberania? O presente pode ser menos adiado? A vida pode voltar a ter algum porquê mais nítido? O sujeito pode, mesmo tarde, aprender a não se abandonar inteiramente? Michel Foucault me ajudou aqui a dizer que a vida pode ser trabalhada. Não totalmente refeita, não purificada, não redimida de toda dor, mas trabalhada. Essa afirmação não corrige magicamente as ausências do passado, não desfaz os danos acumulados, não promete reconciliações completas. Ela apenas devolve ao presente a sua dignidade própria, a de ainda ser um campo de ação, de atenção e de cuidado. Sempre haverá perdas irreversíveis, marcas já inscritas, tempos que não retornam. Ainda assim, alguma coisa pode ser deslocada. Alguma coisa pode ser fortalecida. Alguma coisa pode ser compreendida de outro modo. Alguma coisa pode, enfim, receber forma mais consciente. Talvez esse seja, afinal, o melhor efeito de um livro sobre o envelhecer. Não assustar o leitor com o futuro, mas devolvê-lo ao presente com mais seriedade, mais responsabilidade e também com alguma margem de esperança. Não para exigir dele uma versão ideal de si mesmo, nem para oferecer consolos fáceis, mas para lembrar que o envelhecer não começa depois. Ele já está em curso. Vai se insinuando nos modos de habitar o corpo, de lidar com o cansaço, de responder ao sofrimento, de adiar ou não a própria vida, de sustentar ou abandonar aquilo que ainda pede cuidado. Por isso, ao fim deste capítulo, a pergunta já não é apenas o que acontecerá conosco mais adiante. A pergunta é como estamos envelhecendo agora. E talvez a resposta mais honesta não esteja em grandes promessas, nem em projetos grandiosos de reconstrução, mas na disposição de reconhecer que a vida, mesmo atravessada por limites, ainda pode ser trabalhada, não para se tornar perfeita, nem para se salvar de toda perda, mas para que o envelhecer não seja apenas o acúmulo passivo do tempo sobre o corpo e sobre a alma, para que seja também, na medida do possível, um modo mais atento, mais responsável e menos abandonado de seguir vivendo.